Olá, como você está? Eu sou a Nathalie, analista de data e informação aqui pelo IGEP, e mais uma vez estou aqui com vocês para falar mais um vídeo da nossa série psicossomática. Hoje nós falaremos sobre a endometriose. Olha que coisa, né? Ao consultar os dados numéricos a respeito da endometriose no Brasil, eu confesso que eu me assustei um pouco. Então, nós temos aqui a informação de que 8 milhões de mulheres no Brasil têm endometriose. E em 20% dos casos, esse transtorno, ele aparece de forma silenciosa. Então vamos primeiro entender o que é endometriose. Endometriose é uma doença inflamatória que ocorre quando o endométrio, o tecido do endométrio, que seria o tecido que reveste o útero, ele então cresce fora da cavidade uterina. E vamos fazer uma ampliação simbólica a respeito disso? Este tecido, que é todo adaptado para que ele responda aos hormônios femininos, mais especificamente ao processo que acontece todos os meses, quando o corpo da mulher ele se prepara para, de repente, que aconteça uma fecundação. Quando isso não ocorre, então esse tecido, ele tem ali todo um processo, né, que é estimulado hormonal. Então vamos pensar. Primeiro, nessa fase, né, o ciclo da mulher, ele pode variar de 26 a 34 dias, né, geralmente a variação é essa, e metade do mês a mulher vai estar sob a égide do estrogênio. Então, nessa época do mês, a mulher está ativa, a mulher está para fora, numa ampliação simbólica. Depois, essa mulher está sobre a égide da progesterona. E a progesterona fala, olha, vamos para dentro agora, vamos ficar quietinha, vamos refletir sobre a vida. Talvez essa mulher fique com a presença muito maior das emoções, né? Então, lá no útero, o que acontece? O corpo, via hormonal, cérebro, manda a mensagem, olha, não rolou a fecundação. Então, simbolicamente, talvez esse seja o momento que essa mulher, ela não gerou a vida literal, a vida física, mas ela está recolhida para dentro dela. Então, talvez ela devesse olhar aqui dentro, o que está acontecendo. Estou fechada para balanço, né? O que eu tô fazendo da minha vida? Onde que eu tô? Será que eu tô feliz? De que forma eu tô vivendo as minhas emoções? Esse seria, simbolicamente, o período em que, ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo no corpo e na psique, estes mesmos hormônios, eles mandam a ordem para que o endométrio se contraia e expulse tudo aquilo que foi acumulado, sangue e muitas outras substâncias, inclusive energia para que essa vida pudesse se fixar ali. Então, esses hormônios dizem para o endométrio, ó, expulsa tudo, porque não vai ser necessário. De novo, essa mulher vai estar livre deste peso, e muito cuidado com essa palavra peso na cabeça de vocês, mas eu tô dizendo esse peso físico, de uma quantidade de sangue, uma quantidade de hormônios, né? Então, que a mulher se veja livre de tudo isso para que no mês seguinte o processo se reinicie. E vamos fazer uma outra ampliação para que não fixe na cabeça de vocês esse termo peso. Vejam, todos esses lados sombrios como tristeza, reflexão, angústia, isso tudo está a serviço da alma, para que esta mulher siga esse ciclo que a gente pode observar em toda a natureza. Veja, a natureza não é só verão. A natureza precisa do outono, precisa da primavera e precisa do inverno, até para que ela se recomponha e tenha energia para que daqui a pouco volte a ser primavera e verão. O corpo da mulher funciona muito alinhado com a natureza, né? Então, desse modo, há um convite, talvez, do nosso corpo e da nossa alma para que nós façamos esse caminho. Mas aí, no meio disso tudo, o que acontece é que este tecido, que deveria estar restrito ao útero, ele de repente recobre o útero por fora. De repente ele já não está mais só ali, ele está no intestino, ele está no estômago. Eu já li em artigos científicos relatos, inclusive, de que encontraram esse tecido, que deveria ser exclusivamente do útero, no encéfalo.
Então, simbolicamente, o que está acontecendo, né? É claro que nós, junguianos, nós não trabalhamos com ponto final. O ser humano, ele é muito dinâmico, ele é muito extenso, ele é muito rico de sentido, de significados diversos. Então, nós não podemos aqui cometer a leviandade de trazer um sentido único para as coisas. Mas todas essas ampliações simbólicas, que elas sirvam de ponto de partida. Porque em se tratando da subjetividade humana, não temos uma receita, tá certo? Então vamos pensar, esse tecido que deveria fazer todo esse caminho natural que eu descrevi para vocês antes, de repente ele está recobrindo o estômago. Então, de repente, aquele tecido que está no lugar errado, porque ele não é adaptado para ser estômago, ele é adaptado para ser útero. E, além disso, de repente, ele está produzindo uma carga hormonal o mês inteiro. E quando chega o período menstrual em que ele recebe a ordem química de fazer aquele processo de contrair, eu não vou contrair só o útero, que já é extremamente doloroso, hein? Diga-se de passagem. Eu vou contrair estômago, eu vou contrair intestino, contrair mesmo, cólicas, né? Então, por isso que as mulheres que são acometidas pela endometriose, o tratamento, assim, passa, por exemplo, por injeções de hormônio para a gente tentar inibir essa parte. Tentar inibir esse ciclo natural, porque é extremamente doloroso. Então, aquilo que deveria ser natural, aquilo que deveria seguir um ritmo, de repente já não tem mais ritmo. É o ritmo da desordem. E é verdade que aqui nos caminhos junguianos nós falamos muito sobre despreparar, sobre desorganizar, mas é no sentido de viver a outra polaridade, porque o mundo está tomado por essa ideia que nós podemos controlar tudo, organizar tudo. Mas como é quando o meu corpo está desorganizado o tempo todo? Como é quando esse processo que deveria ser natural, uma vez por mês, toma todo o corpo? Então essa proporção ela está muito exacerbada. Então, numa ampliação simbólica, nós podemos pensar que aquilo que deveria ser natural e rítmico se desorganizou. Então, talvez, para um começo de uma ampliação simbólica, esse indivíduo, essa mulher, possa perguntar, ou se você é analista e a sua cliente tem essa questão, você possa perguntar para ela como está o seu ritmo. Você conhece o seu ritmo? Você conhece o seu corpo no sentido de o que te dá raiva? O que te dá medo? Como você conversa com esses sentimentos? E o teu ritmo mensal? Você começa, por exemplo, a segunda-feira bem ou segunda-feira é um dia que você está de mau humor, né? Esse é o ritmo semanal. E o ritmo mensal? Como que é quando você fica menstruado? Além, óbvio, de conversar com essa endometriose, né? E perguntar o porquê, o pra quê, que sempre é o principal para nós, né? E também, claro, essa ampliação simbólica, ela tem que caminhar para uma conversa com este feminino, porque afinal estamos falando de um corpo, independente da orientação, independente de como esse indivíduo se identifica, né? Mas é um corpo que biologicamente nasceu feminino, independente de que forma essa pessoa vai passar a viver depois, mas esse corpo que nasceu biologicamente como feminino, o que aconteceu? Qual parte sua que se desorganizou neste feminino? E não importa qual a sua designação de gênero ou de orientação, acontece que você sendo o que for, você tem princípio feminino e masculino. E como estamos falando de um tecido exclusivamente do corpo biologicamente feminino, que parte sua que não está conseguindo se relacionar com esse feminino? Ou, por exemplo, né, o que esse feminino está precisando te contar e talvez você não está conseguindo ouvir, né? Então, eu começaria as ampliações simbólicas a partir disso. Nós temos também um artigo maravilhoso da Miquela, lá no blog do IGEP, que também faz outras ampliações, lembra? Não tem ponto final, a respeito da endometriose. Mais informações sobre isso, talvez você possa procurar o nosso curso de psicossomática. Um beijo a todos!